relação com as roupas, os objetos e as marcas. Trabalhamos até aqui os conceitos de autoimagem, estágio do espelho e imagem corporal. Pensando nos conceitos de estágio do espelho e imagem corporal, vamos pensar na nossa relação com o nosso reflexo no espelho, com a nossa imagem e com as roupas. Nós damos forma às nossas roupas, deixamos o nosso cheiro, o nosso formato e a nossa marca. E também utilizamos as roupas como forma de pertencer a uma cultura, a um grupo, a uma tribo, a uma linguagem. Para pensarmos nessa relação, vamos utilizar o conceito de estágio estético de Kierkegaard, um filósofo, partindo do pressuposto de que existe uma sintonia entre o que somos e o que fazemos. Então a imagem, a aparência, ela é um apelo sensível de quem somos. Ela experiencia a nossa individualidade e singularidade. Quando pensamos em estágio, o que é o estágio? É um modo de vida, é uma fase, onde podemos nos encontrar em um dado momento e que equivale às escolhas que fazemos. O estágio estético é quando estamos voltados para a forma e não o conteúdo, voltados para a aparência, como algo separado e não enquanto a nossa essência e autenticidade. O sujeito estético, ele é facilmente manipulado pela mídia, pelo grupo e pela massa. Ele se preocupa com o exterior em detrimento do interior. A beleza e o corpo, eles são valorizados de uma forma superficial. E aí acontece a busca estética, que é a busca por aprovação, utilização de máscaras sociais, o culto ao corpo, e apenas a imagem é valorizada. A forma e não o conteúdo. Isso é muito comum hoje nas redes sociais, nos blogs, as fotos no Instagram, estão todos voltados para esse estágio estético. Existem algumas patologias do estágio estético, como por exemplo a compulsão por compras e o transtorno dismórfico. Na compulsão por compras, o sujeito compra exageradamente e adquire muitas dívidas. A cada novo objeto adquirido, ele vivencia uma situação onde toda a sua identidade é depositada naquele objeto, acreditando que vai ocorrer uma grande mudança em sua vida, porém depois ele vivencia situações de angústia e vazio e dívidas que ele vai adquirindo por fazer compras exageradamente. No transtorno dismórfico, o sujeito tem uma preocupação exagerada com a aparência. Muitas vezes ele faz loucuras, até mesmo se mutila, porque se sente feio, inadequado, e isso atrapalha também as suas relações sociais, onde ele acha que estão sempre olhando para algum defeito imaginário que ele possui em seu próprio corpo e estética. Claro que, para essas patologias, o tratamento adequado ele é com um psiquiatra e psicólogo. Porém, para ocorrer uma ruptura do estágio estético, que é algo que todos nós passamos na cultura que fazemos parte, podemos preparar o cliente para que ele possa fazer essa ruptura, sair desse estágio e desenvolver um olhar crítico. Então, o que é desenvolver esse olhar crítico? Ter uma consciência crítica, buscar veracidade das mensagens e expectativas que recebemos, da cultura, pois vivemos uma opressão da imagem e do comportamento, vivemos na cultura da imagem. Para desenvolver um olhar crítico, vamos nos basear na autora Brené Brown. Ela coloca algumas questões, que é o que vemos, ou seja, quando nos deparamos com uma imagem, o que eu estou vendo é real? Essas imagens mostram a vida real ou fantasias? Qual é o significado delas? Elas refletem saúde, bem-estar e plenitude ou elas me transformam em um produto? Quem se beneficia dessas imagens? Quem se beneficia se eu valorizar essas imagens e por consequência ficar mal comigo mesma? As respostas sempre giram em torno de questões que nos levam ao consumo. E quem se beneficia é a indústria do consumo. Quando somos condicionados pelos meios de comunicação, isso prejudica a nossa autenticidade. Se formos seres inautênticos, que vivem para o outro e não para nós mesmos, estaremos suscetíveis e vulneráveis a esse condicionamento.
Na questão da inautenticidade do cliente, muitas vezes ela vai aparecer nessa relação com as roupas e com as marcas. E aí a gente pode falar da questão do desapego também, pois na nossa cultura ter é mais valorizado que ser. Às vezes o cliente apenas tem aquelas roupas, carrega aquelas roupas, mas não se apropria delas. Ele é apenas uma vitrine e prioriza a relação com os objetos e não seu desenvolvimento e relação com as pessoas. Sabemos também que muito consumo gera insatisfação, infelicidade e adoecimento. As pesquisas têm mostrado que ocorre um aumento dos transtornos, depressão, pânico, ansiedade e transtornos alimentares, além de aumentar os lixos e os poluentes. Portanto, a questão do desapego ela é importante, porque quando é feita corretamente, porque a questão não é jogar tudo fora, é também reaproveitar e reutilizar o que ainda é interessante e que pode propiciar relações mais saudáveis com o consumo. É uma forma também de passar para a próxima fase, reeditar a fase anterior e lidar com questões relacionadas às vezes à infantilidade, questões de amadurecimento e o próprio processo de envelhecimento. Às vezes isso aparece no cliente como aquele momento de entrada na vida adulta, no mercado de trabalho, onde ele precisa fazer uma mudança mesmo dessa aparência. E ficar apenas com aqueles objetos que fazem sentido para ele, que fazem autêntico e que estão de acordo com o seu estilo de vida. Quando conectamos a nossa aparência, a nossa personalidade e percepção de vida, tudo flui mais genuinamente. Agora eu vou ler um caso para vocês. A vida emocional de Bia oscila bruscamente entre extremos. Ela não é capaz de vivenciar qualquer experiência com modulação afetiva. Fatos corriqueiros são vividos com grande intensidade. Tudo tem caráter absoluto. Do ponto de vista da paciente, buscar as filhas na escola envolve o grave risco de encontrar uma professora que é sua inimiga mortal. Encontrar uma colega de infância envolve o pânico de ser olhada com desprezo. Comprar uma roupa nova é o mesmo que transformar-se numa princesa. Mas se comprou a roupa sem a anuência do marido, já sabe que será acusada, criticada e humilhada. Na fase das grifes, parecia que tendo sobrevivido, Bia procurava referências identificatórias. Quem sou eu? Parecia perguntar-se. Nesta fase, desenvolve uma compulsão a comprar roupas de grife. Entretanto, Bia não usa as roupas de grife que compra em seu dia a dia. Também não as veste em rodas sociais, pois não as frequenta. Além do mais, não está preocupada com o desenho, acabamento, elegância ou qualidade da roupa. O que conta é a marca. O importante é entrar numa boutique fina, de cabeça erguida, enfrentar as vendedoras e adquirir a roupa daquela grife. Depois disso, sentindo-se igual às amigas, pode encontrá-las de cabeça erguida. O que desperta nossa atenção é o clima emocional que o acompanha. Cada objeto desejado era vivido como absolutamente necessário e indispensável. Tinha que ser adquirido no mesmo instante, impulsivamente. Cheques pré-datados sem fundos, ou mesmo roubados do talão do marido, eram utilizados para obter aquela roupa ou determinado objeto. 3 fragmentos ilustram esta fase. Bia voltou de viagem e a mala em que estavam todas as suas roupas de grife desapareceu. Bia se desespera e se desestrutura psiquicamente. Vive como um robô, na esperança de reencontrá-la. Descrevia-me carinhosamente os vestidos, as bermudas e os cintos que agora estavam tão longe dela. Imaginava em que aeroporto do mundo a mala poderia estar à sua espera. Depois de algum tempo, a companhia de aviação se ofereceu para pagar uma indenização. Bia recusou, pois era o mesmo que dar a mala por perdida. Nesse caso, ela teria que ir à Suíça para comprar outro vestido idêntico da grife A, a Miami para achar o mesmo cinto da grife B.
e assim por diante. Parecia-lhe mais viável esperar por mais algum tempo, até que a mala fosse localizada. 3 meses depois, a mala voltou, e a alegria de Bia só pode ser comparada à da volta de um filho sequestrado. Bia foi assaltada num farol. Um ladrão armado tentou roubar seu relógio Rolex. Ela reagiu, saiu do carro e engafinhou-se com ele até reavê-lo. Relata-me o episódio sem qualquer noção do perigo de vida que efetivamente correu. Logo percebemos que era sem o Rolex que correria perigo de vida. Sem ele, explica-me Bia, eu não seria ninguém. Bia relata um sonho. Está numa casa linda e enorme, do tipo E o Vento Levou. Ela está prometida em casamento a um homem que não conhece. Tocam a campainha, é ele. Abre a porta e vê diante de si um homem lindo, vestindo uma capa Hermes, com uma echarpe Hermes, dirigindo um Mercedes. Ele a toma nos braços, diz-se profundamente apaixonado e promete fazê-la feliz para sempre. Vamos discutir esse caso na nossa videoconferência. Pensem na relação que Bia estabeleceu com as roupas e as marcas. Nos vemos lá!